Daqui a pouco começa a acumular pedidos de anulação, de transferência de data, e a gente volta ao futebol brasileiro da década de 90, que os campeonatos não acabavam. Inverter resultado que deu no regra do jogo, onde você cai para outra divisão, depois você sobe. Aí sim, aí nós vamos ter que discutir que isso é voltar, não para a regra do jogo da época de 70, para o amadorismo mesmo. Fala, galera! Hoje vamos falar sobre a polêmica envolvendo os presidentes do Fluminense e São Paulo, Mário Bittencourt e Júlio Casares, em uma troca de farpas que começou com o pedido de anulação de um jogo. Segura aí, porque a treta está forte. Tudo começou com o pedido de anulação do jogo entre São Paulo e Fluminense, que aconteceu no último mês. O São Paulo alegou que houve um erro de direito por parte da arbitragem, especificamente no lance em que o árbitro aplicou a lei da vantagem após uma falta a favor do Fluminense. O zagueiro Thiago Silva parou a bola com a mão e cobrou a falta rapidamente. No áudio do VAR, fica claro que o árbitro não apitou a falta inicialmente, optando pela vantagem. Porém, o São Paulo argumenta que o zagueiro do Fluminense não poderia ter parado a jogada com as mãos e muito menos cobrado a falta por conta própria. O clube paulista vê isso como um erro de direito, já que, segundo eles, a regra do jogo foi descumprida. Isso justificaria, na visão do São Paulo, o pedido de anulação da partida. Em uma entrevista coletiva, Mário Bittencourt foi direto ao ponto, criticando a postura do São Paulo e afirmando que a arbitragem erra, mas isso faz parte do futebol. Na visão de Mário Bittencourt, não houve sequer um erro de fato e que a regra do jogo foi cumprida. Não vai aproveitar para falar desse tema aqui. O que disse o Fluminense não vai, em momento algum, buscar anulação da partida, impugnação da partida, como o São Paulo está fazendo contra nós, a meu ver, de forma absurda, né? Estou até espantado e estupefato com o fato de uma auditora ter pedido vistas no processo. O processo tinha com 3 votos caminhados durante a semana passada. Não entendi o pedido de vista de suspender um processo que já era para ter sido resolvido. Daqui a pouco começa a acumular pedidos de anulação, de transferência de data, e a gente volta ao futebol brasileiro da década de 90, os campeonatos não acabavam, né? Então o Fluminense está ciente, até porque eu sou um advogado de direito esportivo de 25 anos de tribunal, você sabe disso. O Fluminense está ciente que todos esses erros são erros de fato, são erros que acontecem, infelizmente, temos que discutir a arbitragem, mas não sabemos que não há nenhuma má intenção por parte de ninguém. E também não podemos ficar apagando, temos que criticar os erros, mas também não podemos ficar apagando as más atuações que a gente tem do nosso time. A gente não pode ficar encontrando desculpa porque a gente não tem jogado bem. E a gente tem que corrigir primeiro os erros aqui dentro, para a gente poder seguir em frente. E para finalizar com relação ao Fluminense e São Paulo, ali não há sequer erro de fato. Ali há um cumprimento da regra do jogo que não beneficia o infrator, pelo contrário, né? É uma vantagem convertida em falta que para a bola, e o time do São Paulo está todo postado. A gente até usou no argumento da nossa defesa, né? É a mesma coisa que os 6 segundos do goleiro, né? Todo mundo sabe que o goleiro tem que repor a bola em 6 segundos. Eu nunca vi nenhum repor a bola em 6 segundos. Eu conto em casa, dá sempre 10, 11, 12. Né? E não vejo ninguém pedir anulação de partida porque o goleiro leva mais do que 6 segundos para repor a bola. Então, erros de direito são erros que não têm absolutamente nada a ver com esses erros fáticos de campo. Então, aproveitando a oportunidade, eu creio que do ponto de vista técnico, jurídico e óbvio que o STJD vai manter a decisão de Fluminense e São Paulo. Após ver a entrevista de Mário Bittencourt, Júlio Casares não deixou barato e respondeu ao presidente do Fluminense, afirmando que o erro de direito foi evidente e que o São Paulo está apenas tendo fazer valer o que é justo dentro das regras do futebol. Segundo Casares, se erros como esse não forem corrigidos, então seria melhor abolir a regra de vez. Durante a entrevista, Júlio Casares também citou episódios polêmicos do futebol brasileiro dos anos 90, os famosos tapetões, que marcaram o período. E o Fluminense foi um dos clubes envolvidos nessas situações. Vamos ouvir o trecho da entrevista de Júlio Casares. Eu vi a declaração do Mário Bittencourt, que eu reputo um amigo, eu gosto do dirigente, mas eu acho que ele errou, ele derrapou, né? Porque se a gente voltar para os anos anteriores, a gente pode observar que teve times que subiram para a divisão especial, passando por cima da regra que foi estabelecida dentro do campo. Isso sim é voltar anos atrás. O que nós temos é trabalhar de acordo com o que a lei nos permite. O São Paulo está lutando porque foi um erro tão claro de direito
que tem que ser discutido. Ou se não for discutido e não for decidido, nós vamos recorrer a qualquer decisão, vamos anular essa cláusula. Porque se tem um erro de direito tão claro, tão demonstrado como prova, e ele não for analisado, para quem existe, né? Homens sérios que estão no STJD para definir isso. Então é melhor extirpar esta cláusula. Gente, acaba com o erro de direito. Ela nunca será colocada em prática. Se tem algum previsto na lei e você, como parte, leva isso a exercício, e aí todo mundo fala, mas isso pode ser um mal para o futebol, então tira a cláusula, ela não é mais exequível. Mas eu vejo o Mário Bittencourt como uma grande liderança. O Fluminense, quando foi campeão da Libertadores, nós da Copa do Brasil, trocamos faixas, comemoramos. Acho que ele derrapou. A vida da gente, às vezes a gente escorrega, às vezes erra na emoção. Então eu acho que nós não estávamos trabalhando contra o Fluminense. Nós estávamos trabalhando a favor da arbitragem, a favor do futebol, a favor até da CBF, que está tão claro a catástrofe que é a nossa arbitragem, que nós esperávamos ter contribuído. E vamos recorrer, vamos discutir isso nos âmbitos jurídicos desportivos. Acho que contra o futebol é se a gente fosse para a justiça comum. Dentro do âmbito esportivo, porque existe tribunal STJD. É para ser exercido. Então nós não vamos mais recorrer a nada porque é mal para o futebol. Seria mal para o futebol ir para a justiça comum. Isso aí é levar o futebol para os anos 70, 60, 80. E também inverter resultado que deu no regra do jogo, onde você cai para outra divisão, depois você sobe. Aí sim, aí nós vamos ter que discutir que isso é voltar, não para a regra do jogo da época de 70, para o amadorismo mesmo. De quem bate na mesa, quem fala alto, de quem... E não é isso que nós queremos. Por isso nós queremos uma liga. E o Mário Bittencourt vai ser muito importante nesse processo. Júlio, só um complemento. Em 1996, o Fluminense terminou o Brasileirão na penúltima colocação e, portanto, deveria ser rebaixado junto com o Lanterna Bragantino. No entanto, uma acusação de esquema de suborno da arbitragem, conhecido como caso Yves Mendes, fez com que a CBF suspendesse o rebaixamento naquele ano. Essa temporada ficou marcada como uma das mais confusas da história do Brasileirão. O Fluminense foi mais uma vez beneficiado em 2000. O time que caiu para a Série C em 1998 e foi campeão em 1999 saltou diretamente da terceira para a primeira divisão graças ao caso Sandro Hiroshi, que deu origem à Copa João Havelange. Em 1999, o atacante de descendência japonesa atuou pelo São Paulo mesmo estando bloqueado pela CBF por irregularidades nas negociações entre o clube que o revelou, Tocantinópolis, e o que o vendeu ao São Paulo, Rio Branco. Descobriu-se depois que Hiroshi havia adulterado sua idade. É o caso mais célebre de gato no futebol nacional. O Botafogo, que perdeu para o São Paulo de Hiroshi por 6-1, e o Inter, que empatou em 2-2, conseguiram ganhar os pontos das partidas nos tribunais. O resultado acabou livrando o Botafogo do rebaixamento e colocando em seu lugar o Gama. A equipe de Brasília, naturalmente, recorreu à justiça comum contra a CBF, que foi punida. Com isso, o Brasileirão de 2000 foi organizado pelo Clube dos 13 e não pela entidade que gere o futebol nacional. Batizado de João Havelange, o torneio teve 4 módulos, 116 clubes de 3 divisões, sem rebaixamento, e propiciou o retorno à elite de Fluminense e Bahia. Em uma publicação no Instagram, Mário aproveitou a oportunidade para relembrar Casares do passado, mencionando o envolvimento do São Paulo no caso Sandro Hiroshi e como isso impactou o futebol brasileiro. Ele reforça que, no caso atual, o Fluminense apenas venceu em campo, sem interferências externas. Em uma nova publicação no Instagram, Casares respondeu novamente, mantendo o tom respeitoso, mas sem abrir mão de seu ponto. Ele reafirma que a discussão é sobre o erro de direito, não sobre o Fluminense, e que a questão deve ser decidida pelo STJD. Após o julgamento, o STJD decidiu, por unanimidade, manter o resultado e não anular a partida. Mesmo reconhecendo que houve um erro de direito, os auditores entenderam que o lance não foi grave o suficiente para justificar a anulação do jogo. O placar final foi de 9-0 contra o pedido do São Paulo. Vale lembrar que o árbitro Paulo César Zanovelli já havia sido suspenso por 15 dias devido a esse lance. O São Paulo emitiu uma nota oficial em que acata a decisão do STJD, mas pede que essa situação sirva de alerta para a crise da arbitragem no futebol brasileiro. O clube ressaltou a necessidade de uma revisão no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, principalmente sobre os critérios para anulação de partidas e o uso do VAR.
O São Paulo destacou que o erro de direito foi confirmado, mas a partida não foi anulada, algo que eles consideram contraditório. Já o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, comentou em entrevista que essa decisão já era esperada e que o pedido não tinha fundamento jurídico ou esportivo. Se ocorrências como essa levarem à anulação de partidas, o campeonato não vai acabar. Vamos ouvir o trecho da entrevista. Decisão que a gente esperava, com todo respeito, porque, como eu já havia dito numa coletiva, o pedido era um pedido, na nossa opinião, assim, sem fundamento esportivo e jurídico. Eu, particularmente, vou acreditar sempre que sequer houve erro de direito. Se houve algum erro naquele dia, foi um erro fático de aplicação da regra, mas até pelo depoimento do árbitro no julgamento que houve na comissão disciplinar, ficou muito claro que ele apenas teve um erro de comunicação, que ele realmente havia marcado a falta, o Bandeira havia marcado a falta, mas mesmo que tivesse havido, foi um erro que não trouxe nenhuma relevância para o andamento da partida. Era um caso muito importante hoje, não só por causa do Fluminense, um caso muito importante para o campeonato, para o restante do campeonato, porque se a gente for trazer ao tribunal impugnações de partida ou medidas denominadas a cada erro de arbitragem que aconteça nas partidas ou erro do VAR, o campeonato não vai terminar. Então era uma decisão muito importante para a segurança do campeonato, não especificamente com relação só ao Fluminense. Como eu te disse, a gente acreditava muito que o resultado seria esse, de 9-0, porque, enfim, repetindo, se ocorrências como essa levarem impugnações de partida e anulação de partida, o campeonato não vai acabar. Então, assim, fico feliz de que tenha sido aplicado corretamente a legislação esportiva. Esse tribunal é um tribunal muito sério, um tribunal com muita história. Os auditores realmente fizeram um excelente julgamento e fico muito feliz. A decisão do STJD foi correta ou a partida deveria ser anulada? E você, o que acha? Deixe seu comentário. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdo sobre futebol. Até a próxima, galera!